Olá, queridos, graça e paz. Queria ter uma conversa a respeito do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Um versículo muito conhecido de todo mundo, desde as crianças, na classe de EBD. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único gerado, o único que tem a divindade em seu próprio ser, o único que abriu mão de sua glória, se fez homem, se fez carne, e vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai. O único, esse Deus nos amou de tal maneira, Pai nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse que faz Jesus abrir mão da sua glória? Em Filipenses diz isso, o apóstolo Paulo afirma isso. Filipenses 2, vou ler com vocês aqui, Filipenses 2, o apóstolo Paulo afirma isso tremendamente, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes pelo contrário, abriu mão de todos os direitos que tinha como Deus, se fez homem, se fez um de nós, e como homem se humilhou até a morte, e morte de cruz, que era a morte mais humilhante que existia na época. Que amor é esse, querido? Que o ser humano, estou debruçado sobre o livro, o Evangelho de João, estudando o Evangelho de João, lendo comentários após comentários, estudando, debruçado mesmo, esmiuçando o Evangelho de João, e tenho descoberto coisas tremendas no Evangelho de João. Veio para os seus e os seus não receberam. Temos recebido da parte dele, quando ele disse lá no Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós recebemos dele. Nós temos a imagem do Deus invisível em nós. Nós temos a semelhança do Deus invisível em nós. Veio para nós e nós não o recebemos. A ingratidão do ser humano para com Deus, para com essa graça maravilhosa. E João diz que temos todos nós recebido da sua plenitude graça sobre graça. João diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, esse se deu a conhecer, esse se fez a conhecer. Jesus veio nos revelar quem é o Pai. Jesus veio nos aproximar do Pai novamente, querido. Não fique alheio a esse amor tão grande. Como eu estava falando em Filipenses, o que ele abriu mão de sua glória, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. Glória ao nome do Senhor. Filipenses 2 diz assim:
Filipenses 2 diz assim: capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo em forma de Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho aos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo abriu mão de sua glória. Jesus Cristo abriu mão de toda a condição de Deus. Sendo ele Deus, ele abriu mão, se fez homem, se humilhou, se fez um de nós, para que a salvação viesse até nós. A salvação viesse até nós. O Evangelho de João tem coisas magníficas, tremendas, revelações tremendas. Veio João Batista, enviado por Deus, anunciando o arrependimento, o batismo nas águas. Até Jesus foi até João Batista para ser batizado. E quando João Batista vê Jesus e disse que ele não era merecedor de batizar a ele, de batizar a Jesus, mas Jesus disse: deixa-se cumprir a toda a justiça. Jesus foi batizado ao sair das águas, o Espírito em forma de pomba, o Espírito Santo em forma de pomba repousa sobre Jesus. O Pai do alto declara: este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ao encontro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, testemunhando a veracidade daquele que foi enviado para salvar toda a humanidade. Glória a Deus, glória a Deus. E alguns dos judeus foram perguntar a João se ele era o Cristo, se ele era o Messias, se ele era o enviado de Deus, porque ele estava batizando, e João não. João Batista disse: eu não sou o Cristo. Eu batizo na verdade com água, mas no meio de vós já tem um que eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já tem um no meio de vós. Ele é antes de mim. Ele é antes de mim, porque antes de o mundo ser formado, ele já existia. Queridão, é hora de nós abrirmos os nossos olhos espirituais. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas espirituais. Se nós formos tentar entender as coisas espirituais com a mente natural, humana, a gente não vai compreender, porque a Bíblia diz que Deus disse que os meus caminhos, Deus disse isso, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são muito mais elevados. Nós precisamos da compreensão, da ajuda
dessa graça, dessa plenitude do Espírito Santo. Houve um homem chamado Nicodemos. Esse homem um mestre em Israel, ensinava a respeito da lei, da Torá, e foi procurar Jesus à noite. E foi procurar Jesus indagando o que era necessário fazer para herdar a vida eterna. Jesus perguntando: você é mestre em Israel e não sabe o que é necessário fazer? Você ensina da palavra de Deus e não sabe? E Jesus disse: necessário é vos nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ser gerado pela palavra de Deus, ser gerado por essa palavra é viva. Essa palavra é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Essa palavra é viva e eficaz, ela não é um simples livro, ela é inspirada por Deus. O Espírito Santo traz vida à sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia antes de realizar, antes ela realiza tudo aquilo que foi designado pelo Senhor. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Então, querido, é hora de voltarmos para as Escrituras, voltarmos para a palavra de Deus. Há muitos profetas por aí dando profetadas, há muitos pastores por aí dando suas profetadas, falando um monte de asneira. É hora de nós examinarmos as Escrituras. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Se estamos errando é porque não conhecemos as Escrituras, muito menos o poder de Deus. Se tem uma coisa que direciona a igreja, direciona a vida do cristão, você pode ir ao monte, você pode jejuar, você pode orar, falar em línguas, profetizar. Queridos, tem uma coisa que norteia, que dá norte, que dá sentido à vida do cristão, é a palavra. É a palavra. Oséias 6,6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ninguém conhece ao Senhor só por oração. Ninguém conhece ao Senhor só por subir a monte. Ninguém conhece ao Senhor por profecias. O conhecimento vem através da palavra. A palavra revelada, o Logos. Por isso que João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E o que era desde o princípio permanece até hoje. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Querido, se debruce na palavra, ame a palavra, viva a palavra. A palavra é quem vai fortalecer a tua vida, a tua alma. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, foi tentado na palavra, e ele venceu o diabo na palavra, com a palavra. Jesus disse: mas está escrito, rebatia, está escrito. Por isso temos que conhecer a palavra. Haverá um tempo em que as pessoas, o apóstolo Paulo falou, as pessoas vão ter comichões no ouvido, dando ouvido a fábulas, dando ouvido a mentiras, a inverdades, a falsas profecias. Mas aquele que tem conhecimento da palavra vai vencer, porque a verdade sempre prevalece, porque Jesus nos ensinou que vamos vencer e que temos que vencer pela palavra. Ele venceu o diabo pela palavra.
Glória a Deus. Glória a Deus. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A todos aos que creem no seu nome, os quais não nasceram. O que ele disse a Nicodemos, o apóstolo João está dizendo aqui, aos quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Quantas pessoas dentro das igrejas que não nasceram de novo, estão se apoiando na religião, estão se apoiando numa profecia, estão se apoiando num líder religioso, um líder espiritual. Querido, necessário vos é nascer de novo, nascer da água, gerado pela palavra e do Espírito Santo. Aquele que não é nascido, não experimentou ainda aquela transformação que Jesus, conversando com a mulher samaritana no Evangelho de João capítulo 4, Jesus disse para a mulher: se você soubesse quem te pede água, eu te daria água viva que jorra para a vida eterna. Eu estou te pedindo água para matar minha sede. Mas se você soubesse quem é o próprio Deus pedindo água àquela mulher, a mulher samaritana: Senhor, dá-me dessa água, para que não venha mais aqui beber, ter que tirar. Ela não tinha compreendido que era uma água de salvação, de transformação, que mudaria o quadro da vida dela, que mudaria a história da vida dela. Até que ela entende, deixa o seu cântaro lá, deixa o seu trabalho, deixa a sua missão, que era pegar a água, e vai cumprir uma missão maior, um chamado maior. Volta para dentro da cidade e anuncia: achei aquele de quem falaram os profetas, achei o Messias, achei o Cristo que falou tudo sobre a minha vida. E aquela cidade toda veio ao encontro de Jesus, foi transformada por alguém que deu ouvido à voz de Jesus e quis experimentar a água viva que Jesus tinha para dar. Querido, que você possa querer também da mesma forma, matar a sede, não só sua sede natural, mas a sede espiritual da sua alma. Jesus tem água viva, a água da vida que mata a nossa sede espiritual. Jesus é essa água viva que mata a sede espiritual. Beba dessa água hoje. É uma água que salta para a vida eterna. É uma água que te dá salvação, que transforma, que lava tudo, lava a sua história, tudo que você viveu até hoje. Essa água, quando você beber, essa água viva vai lavar você por dentro, vai apagar a sua história de fracasso, de frustração, de tristeza, de dor, de mágoa, de angústia. Vai transformar isso em alegria. É uma água que salta para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Experimente dessa água, querido. Experimente dessa água que jorra, que faz saltar para a vida eterna. Aquela mulher foi transformada. Aquela mulher era frustrada porque tinha tido 5 casamentos. Estava no 6º casamento.
E o homem que ela estava nem dela era. Ela foi pegar água ao meio-dia, o horário que ninguém vai buscar água, é hora do almoço. Ela foi buscar água ao meio-dia porque ninguém queria encontrar com aquela mulher, uma mulher desprezível pela sociedade. Mas Jesus parou naquele poço, no poço de Jacó, para encontrar com aquela mulher, para mudar as circunstâncias da vida daquela mulher, para mudar a história da vida daquela mulher e mudar a história de todos daquela cidade. Todos foram transformados porque Jesus, quando ele passa, ele transforma a história, ele muda a história. Aleluia, ele muda a história. Querido, beba dessa água nessa madrugada. Beba dessa água nessa madrugada. Deus tem para você é uma coisa tremenda. É algo tremendo. Não falo de bens, não falo de bens materiais, não falo de coisas materiais, falo de água viva. Água que jorra dentro para fora, alegria que brota de dentro para fora, que o dinheiro não pode dar, que os bens não pode dar, que um carro novo não pode dar, que um casamento novo não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que só Deus pode dar. Deus abençoe sua casa, sua família. Queria estar orando nesse instante, Paizinho, em nome de Jesus. Pai bendito, Pai amado, o Pai que nos amou e que nos ama em todo o tempo. Eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Quero declarar o teu amor, a tua graça, o teu perdão. Quero declarar, ó Deus, o quanto tu és maravilhoso, o quanto tu és santo. Que amor é esse que fez o Senhor enviar o seu próprio Filho para ir à cruz, para nos salvar, nos resgatar, nos trazer de volta a Ti. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que vai ouvir, oh Deus, essa pregação, que vai ouvir, oh Deus, que vai orar comigo. Oh Deus, abençoe a casa, a família. Muda a história como tu mudaste a história, Senhor, da mulher samaritana. Muda o quadro, Pai, quadro de morte, quadro de, oh Deus, de desemprego. E principalmente, Pai, muda, Pai, a história espiritual dessa vida, dessa família, dessa casa. Traz paz, traz alegria, traz salvação, Pai, em nome de Jesus. Queridos, abre o coração para Jesus, declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.